Por que os judeus lavavam os pés? E por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Se você pensou que a atitude de Jesus foi somente humildade, você não entendeu o texto de João, capítulo 13, e o choque que nós vamos revelar no vídeo de hoje. Muita gente lê a Bíblia e deixa passar batido alguns pontos, alguns detalhes importantes que carregam um ensinamento profundo, como esse caso de lavar os pés. Por que os judeus lavavam os pés? Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Na nossa aula de hoje de teologia simples, você vai entender, eu vou tentar explicar para você de forma mais simples possível o porquê que os judeus tinham essa tradição, essa cultura. E você entendendo a cultura da época, vai fazer com que você entenda o texto de uma forma mais profunda, e isso pode, com certeza, preencher ainda mais o seu conhecimento. Eu vou te explicar detalhadamente, mas depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Umbilino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia do mundo. E você sabe que agora o canal está mais completo, de segunda, quarta e quinta tem um devocional para vocês. E terça-feira, como eu prometi, e toda quinta-feira tem nossa aula, né? Nós vamos ter a aula de teologia simples para que você possa entender a cultura da época, palavras no hebraico, palavras no grego, tudo aquilo que talvez você ainda não tenha aprendido. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Quero que você acompanhe aí, nós vamos escavar esse texto, vamos aprofundar em cima desse texto. Capítulo de número 13 e o versículo de número 5, que diz assim: Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar você, não terá parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto aos mais, está todo limpo. Irmãos, esse texto aqui ele é muito interessante. E o que eu quero que você entenda, e é sobre isso que eu quero falar nessa nossa aula de teologia, é que na época bíblica, as pessoas elas não andavam com tênis, como nos dias atuais. Na época bíblica, as pessoas não andavam com sapatos fechados. Muito pelo contrário, elas andavam com sandálias. E você sabe que sandália é aberta. O problema, na verdade, não é andar com sandália. O problema é que eles andavam com sandálias em estradas de terra. Estradas que tinham pedras, muita poeira. Então, quando a pessoa saía de um determinado local para ir a outro, a uma cidade vizinha, para algum destino, muitas das vezes ela chegava nesse local com os pés sujos, com os pés machucados, com os pés carregados, né, até mesmo cansados, inchados. Então a pessoa chegar na casa de outra com o pé sujo, com o pé machucado, até mesmo às vezes sangrando por conta das pedras, lavar os pés aqui no início, naquela tradição, não era simplesmente um ato simbólico, mas sim uma questão de necessidade. As pessoas precisavam de fato lavar os pés por educação, para entrar na casa de outra pessoa com os pés limpos. Então, quem fazia esse trabalho? Quando a pessoa chegava na casa de outro com os pés carregados, com os pés sujos, machucados, inchados, quem é que realizava esse trabalho? Eram os servos da época, eram os escravos, aquela pessoa que estava dentro da casa que ocupava a menor posição. Então, quem fazia esse trabalho na época tinha um trabalho humilde. Não era um gesto ou um ato de honra. É por isso que Jesus ele fala: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés. Ele sabia da necessidade, ele sabia que era algo que era importante para a pessoa ficar à vontade, para ela se sentir bem. O que não foi normal aqui? O que não foi normal foi Jesus lavar os pés dos discípulos. Porque na época judaica, naquela época, era marcada muito por essa questão de hierarquia. A pessoa mais importante era aquela que menos servia. E a pessoa menos importante era a que mais servia. Então, se você estudar, você vai perceber que um rabi
jamais lavaria os pés de alguém. Se você estudar, você vai perceber que um mestre, um professor, jamais lavaria os pés dos discípulos. Isso era considerado um serviço para aquela pessoa que fosse a menor da casa, a menos importante, a menos vista, aquela pessoa que ninguém dava bola, que ninguém se importava, que ninguém perguntava como é que foi o dia. Então Jesus tomar essa decisão, fazer isso, tomar essa atitude, foi algo que espantou os discípulos, principalmente Pedro. E eu preciso falar sobre isso aqui. Jesus ele veio contrariando totalmente a lógica, para contrariar, para confundir os pensamentos das pessoas. Porque Jesus ele sabia exatamente quem ele era. Jesus ele sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus ele sabia que ele tinha autoridade, mas mesmo assim ele se humilhou. Mesmo assim ele se rebaixou. Mesmo assim ele se colocou como menor daquele lugar, daquele ambiente. E sabe por que Jesus fez isso? Porque servir alguém não iria diminuir quem Jesus foi na terra. Servir alguém mostraria para os discípulos que a lógica do reino é contrária à lógica do mundo. No reino, aquele que serve se torna o maior, não aquele que manda. E isso, você sabe que Pedro ele era o discípulo mais espontâneo, aquele que ele agia de forma sem filtros, vamos dizer assim, na linguagem atual, né? Ele era sem filtro total, ele simplesmente começava ali a falar, quando ele tinha vontade de falar alguma coisa, ele falava. E Pedro, ele simplesmente foi muito direto, quando ele olha para Jesus e fala, você não vai, né, meu mestre, lavar os meus pés, de forma alguma, de maneira nenhuma. E aí Jesus fala para ele, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro entende, então, que era algo importante, ele fala, então não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, lave meus pés, lave tudo, lave o meu pescoço, lave tudo. E isso é importante, porque Pedro ele não estava agindo por orgulho, ele não estava ali recusando que Jesus lavasse os seus pés por orgulho, muito pelo contrário. Ele estava negando, porque na cabeça dele, aquela atitude de Jesus era algo que não dava para compreender. E agora, para fechar esse entendimento, eu gostaria que você lesse comigo aí o capítulo 13 ainda, só que agora o versículo 14, que diz assim, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também os façam. Então, o que Jesus está ensinando nesse trecho bíblico? Ele está ensinando, sim, a verdadeira humildade. Ele está ensinando também a verdadeira liderança segundo o reino e também o serviço. Ele está ensinando aqui que os discípulos teriam que trabalhar pelas pessoas, teriam que servir as pessoas. Jesus estava ensinando aqui de forma bem específica que grande aqui no reino não é aquele que manda, não é aquele que se diz o Senhor, o poderoso, mas aquele que serve. E isso ensina muito sobre o evangelho. E se eu fosse trazer uma aplicação para os dias de hoje, desse ensino que nós estamos aprendendo, lavar os pés aqui na bacia, trazendo para o dia atual, não é colocar o pé na água simplesmente, não. Mas é você servir quando ninguém quer servir. É você amar mesmo sem as pessoas merecer. É você ajudar mesmo sem ser visto, mesmo sem aparecer. Isso serve para o seu casamento. Você servir a sua esposa, você servir o seu marido, você servir na igreja. Isso serve também para o seu ministério, para você cantar mesmo quando você não tiver com vontade, para você pregar mesmo quando não tiver motivação para isso. É você entender que o evangelho está baseado na palavra servir. É você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. E isso é teologia, irmão. É sem complicação. É você entender a cultura, é você entender coisas que talvez a Bíblia não explique de forma direta, mas é para isso que serve a teologia simples. Para você entender, às vezes, algo que passava batido na sua visão, quando você lê a Bíblia. Mas olha o poder desse texto. Olha o que isso carrega. Olha como mostra o poder do evangelho. E eu tenho certeza que isso vai trazer clareza para o seu ministério, para a sua igreja, para a forma que você vai tratar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Porque essa é a intenção da palavra de Deus. Fazer com que a gente venha aparecer todos os dias com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, ative o sininho, porque todos os dias de segunda a sexta tem conteúdo novo no canal. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Amanhã, devocional, nós estamos juntos. Deus abençoe.